Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Estamos iniciando mais uma videoaula desse mês referente ao assunto de planejamento financeiro, de finanças para casais cristãos. E aí eu fiz uma forma diferente da gente gravar hoje, justamente porque nós iremos usar bastante texto bíblico. Então eu coloquei o texto bíblico de fundo e eu aqui reduzido, mas não espero que os irmãos não se importem, pelo contrário, para facilitar mais ainda o nosso entendimento. Meus irmãos, nós temos alguns fundamentos bíblicos para o planejamento. É bem verdade que muitas das vezes nós nos escoramos, posso dizer até dessa forma, na fé. E pensamos que a fé ela é diferente e oposto do planejamento. Como se alguém colocasse fé e somente por ela seria suficiente sem executar nada. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que a fé que Deus dá ao ser humano, que a fé que nós exercemos é uma fé sem obras? A palavra diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Então, a evidência da fé que Deus colocou na minha e na sua vida é através das obras. E a fé também é uma fé racional. Nós não estamos aqui falando de irracionalidade, nós não estamos falando de loucura, não, nós estamos falando de um culto racional que prestamos a Deus. Até a nossa fé é uma fé racional, é uma fé entendível. Então, o planejamento, ele está dentro, sim, até da fé da pessoa. E aí um dos nossos textos bases é em Provérbios 21, versículo 5, que vai dizer: os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. Outras traduções vão dizer, né, que levam à fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. Então, o primeiro fundamento é o fundamento do planejamento. Né? Esse princípio do planejamento financeiro conjugal é entender que Deus se agrada, sim, da organização. Você tendo um planejamento de ponta, não vai estar contrariando a palavra de Deus como uma atitude desesperada ou oposto da fé. Não, você vai estar cada vez mais exercendo o seu ministério em Deus devido a isso. Então, a fé verdadeira não é inimiga do planejamento. Ela é o alicerce do planejamento. O Senhor é um Deus de ordem. Né? Em 1 Coríntios capítulo 14, vou colocar aqui, 1 Coríntios capítulo 14, vai dizer assim no versículo 33, olha que coisa linda, meus irmãos. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Tudo que Deus cria segue padrões na verdade, e propósitos bem definidos. O sol nasce e se põe num horário, o mar atinge um certo limite, a colheita vem após o plantio. Da mesma forma, também a prosperidade no lar nasce de uma ordem espiritual e uma ordem financeira. Então, quando o casal aprende a planejar junto, ele está imitando o próprio caráter de Deus, que é um Deus que pensa, um Deus que organiza, um Deus que prepara e um Deus que provê. Então, meus irmãos, o problema não está no dinheiro, correto? Está na nossa desordem e no nosso imediatismo. Por que não falar também no nosso consumismo? Né? Só que isso daí já é um tema para uma próxima aula. A próxima aula eu vou estar tratando somente sobre consumismo. Tá? O que é essa cultura do consumismo, como é que ela foi criada e por que ela atinge muita gente, isso fora até do contexto cristão. Tá? Então, assim, o imediatismo e a desordem são dois inimigos da prosperidade e da bênção do Senhor. Muitos casais eles vivem debaixo de ansiedade financeira não porque Deus deixou de suprir, mas porque o casal deixou de quê? Deixou de administrar o que Deus já entregou para ele. Então, planejar também é um ato de humildade e reconhecimento a Deus. É quando a gente reconhece: Senhor, o que eu tenho veio de ti e eu quero ser um excelente mordomo na tua obra. Então, quando o casal ora, escreve, projeta e entrega tudo ao Senhor, ele, da mesma prática nós temos aqui a fé,
se torna aqui uma ação concreta, né? Existe um princípio que vai dizer que a fé sem planejamento é uma presunção, e o planejamento sem fé é uma vaidade. E tem outro princípio de uma lei, que eu esqueci o nome dessa lei, mas ela diz o seguinte, que só de você escrever todos os seus problemas no papel, olha que coisa forte, só de você escrever todos os problemas no papel, escreve tudo que você tem de problema, bota no papel, de dívida, só que de forma clara, escreve de forma clara. Esse princípio vai dizer que só de você escrever tudo direitinho, metade dos problemas já seriam resolvidos. Então, só de você visualizar, às vezes fica só no campo da imaginação, da psique, do pensamento, da alma ali, fica angustiado por dentro e aquela coisa não consegue colocar para fora, então você tem que colocar isso para fora, você tem que escrever, colocar no papel onde é que precisa de mais atenção, e só de você escrever no papel, você já vai conseguir tirar soluções dali, tá? Então, falando de uma maneira mais técnica, tá? Outra coisa, vamos para Gênesis 2, versículo 24. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer assim a palavra de Deus. Olha, por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então, quando Deus institui o casamento, ele não une apenas corações, mas ele une também propósitos. E o propósito do casal inclui também o modo como administrar os recursos. O dinheiro dentro do matrimônio se torna um teste espiritual de unidade. Então, muitos casais, infelizmente, acabam sofrendo porque cada cônjuge administra o seu próprio dinheiro, entre aspas, a sua revalia, na sua maneira, sua revelia. Então, como se eles ainda fossem dois indivíduos separados, independentes. Só que a aliança conjugal não existe meu dinheiro ou seu dinheiro, ou o dinheiro do seu esposo, o dinheiro da sua esposa. Não, existe o propósito de vocês juntos e estabelecidos. Então a união financeira não significa perder identidade, mas a união financeira significa alinhar direção, alinhar a direção do propósito que Deus tem para a vida de vocês. Então quando o marido e quando a esposa oram juntos sobre as suas finanças, eles decidem juntos sobre o que gastar, sobre o que poupar e sobre o que investir, eles declaram espiritualmente o quê? Que nós servimos ao mesmo Deus e nós temos o mesmo propósito aqui na Terra. Então, a transparência gera confiança e a confiança gera prosperidade. Então, se você, meu irmão, não fazia, comece a fazer. Um casal dividido nas finanças é um casal dividido em tudo. Só que quando existe uma comunhão, olha que coisa linda, no Salmo 133, olha que coisa linda, que é o reflexo da comunhão que o casal tem. Salmo 133, versículo 2, versículo 3, perdão. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Quando existe comunhão, existe um local específico que o Senhor vai ordenar a bênção, e eu creio que esse local é dentro da sua casa, é dentro da sua família. Qual é um dos princípios que nós podemos estabelecer aqui também? Que casais que planejam juntos não competem entre si, eles complementam um ao outro, um servindo ao propósito do outro, que ambos no final se desencadeiam o mesmo propósito, tá? Vamos para outro versículo, Lucas capítulo 14. Nós ainda temos alguns outros temas para poder falar. Quero dizer que na próxima terça-feira eu vou estar ministrando a palavra de Deus na nossa igreja sobre o tema de finanças, mas é importante você estar vendo esses vídeos, mande para a pessoa que você conhece, que não conhece também a nossa igreja, que é até uma forma de evangelização também, tá? Vamos falar sobre maldições hereditárias referentes às gerações, vamos falar sobre como sair do sufoco, vamos falar às vezes também sobre uma questão de planejamento mais voltado para a planilha, mas eu estou te dando essa direção antes, para poder a gente depois chegar nesses temas com mais clareza. Lucas 14, 28 vai dizer: porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula, olha que forte que a palavra vai dizer, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificar. Meus irmãos, Jesus que está falando aqui, e ensina sobre discipulado, ele usando aqui uma metáfora de planejamento financeiro.
Então revela algo profundo no reino de Deus, que a fé e a razão caminham lado a lado. Não é pecado, não. Você calcular, não é pecado você orçar, você projetar os seus sonhos, falar o que está dentro da sua realidade. Pelo contrário, é falta de sabedoria não fazer isso, como a Bíblia está dizendo. Então Deus não abençoa a desorganização, Ele abençoa o propósito, ele abençoa o planejamento do casal. Então planejar é colocar o chamado em cima dos números, prazos e metas. É como um agricultor que prepara o solo antes de semear. Então a fé move o plantar, mas o planejamento vai mover o seu colher. O planejamento bíblico ele vai se basear em 3 pilares que nós estaremos vendo aqui agora. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios 14, 33. A gente vai repetir novamente aqui esse versículo. Que porque Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Então é ordem, saber o que entra e saber o que sai sobre a sua casa, sobre as suas finanças. Isso primeiro é ordem. Qual é o segundo? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o segundo? Propósito. Saber porque você está economizando ou saber porque você está investindo. Onde você vai buscar? Você vai buscar primeiro o reino de Deus e a vontade de Deus. E o terceiro é a provisão. É saber que o resultado vem de Deus e não do cálculo. Que vamos lá em Provérbios 21, no versículo 31. Provérbios 21, versículo 31 vai dizer assim, olha que coisa linda. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Deus, somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Então nós sabemos que o que depender de nós, nós vamos fazer. E no final de tudo, quem vai dar a vitória é o nosso poderoso Deus. É o nosso Yahvé, o nosso Senhor. Então planeje com sabedoria o que Deus te deu, confiando que Ele fará crescer. Correto? E o quarto ponto também, que é a prática do planejamento conjugal. Agora que a gente entende sobre os fundamentos do planejamento, né, que tem um ponto de vista espiritual também, a aplicação se dá de algumas formas. A organização do que entra e sai, escrever o quanto recebem em tudo aquilo que vocês gastam, transparência em todas as suas decisões, em todas as suas ações. É o primeiro passo da mordomia. Definição de metas conjuntas. Você vai sentar com a sua esposa, você vai sentar com o seu esposo e vocês vão colocar metas. Um sonho sem metas é apenas um desejo. Vou quitar todas as dívidas até dezembro. Vou quitar até março de 2026. Vou economizar para viajar. Vou aumentar a minha oferta. Isso são metas que você vai colocar. E eu digo mais. As metas mais longas são as que mais têm chance de acontecer, porque o seu cérebro ele vai trabalhar para isso também. Então, se você colocar uma meta, vou quitar tudo até semana que vem, poxa, beleza, tudo bem que é meta, mas tem alguma razão nessa meta? Tem algum planejamento em cima disso? Não. Então é apenas um desejo. E torcer, né? É pensamento positivo, que é o oposto da fé. Pensamento positivo é aquela pessoa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso daí é a pessoa doida. A fé não, a fé sem obras é morta. É você confiar que Deus vai fazer dar certo, mas que você vai agir para aquilo também. Isso é a fé. Fé com obras, não é ficar pensando positivo. Não, realidade. Entenda onde que vocês querem ter as suas metas bem definidas e trabalhe para isso. E quanto mais longa, por exemplo, vou quitar toda a dívida até julho de 2026. Legal. Você colocou um tempo bom para isso e você vai trabalhar para isso. Às vezes você vai bater essa meta até antes. E aí você vai estar como? Já com outras metas. Já quitei, agora a minha meta vai ser fazer uma viagem com a família no final do ano de 2026. Já vou começar a planejar isso. Já vou começar a colocar isso no papel. E sempre coloque no papel. Sempre coloque no papel. Tá? Então o objetivo ela não é engessar, mas é disciplinar o teu coração e o meu coração também. Então quando o casal domina o dinheiro deixa de dominar o casal. Então o problema não é o quanto nós ganhamos. O problema é o quanto se gasta sem um propósito definido. E o propósito, ele é maior do que a prosperidade. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, olha que coisa linda esse versículo aqui. 2 Coríntios 9,
versículo 8 vai dizer assim: certo de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da sua vida, olha, todas as áreas da sua vida vai ser abençoado pela graça de Deus. Eu creio, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Então a verdadeira prosperidade bíblica não é medida pelo quanto se tem, pelo Kesef, lembra da primeira aula? Não. Mas pelo quanto nós podemos cumprir o propósito de Deus com o que nós temos disponíveis em mãos. Então Deus não quer apenas que os casais tenham estabilidade. Ele quer que eles tenham um propósito. Ele quer que as suas finanças sirvam à expansão do reino dele. Ele quer que a bênção financeira tenha uma missão, sem uma idolatria. Mas ela tenha o quê? Uma missão como adoração. Então, quando o casal aprende a planejar e prosperar com propósito, ele deixa de ser apenas consumidor do consumismo que nós vamos ver na próxima aula. E se torna um provedor de causas eternas do nosso Deus. Deus ama multiplicar nas mãos de quem sabe repartir. Então, o objetivo final não é ter muito, mas é o suficiente para poder abençoar muitos. Então, o planejamento financeiro conjugal se torna o quê? Uma ferramenta espiritual. Olha que coisa linda, meus irmãos. Um altar onde Deus é honrado e o amor é fortalecido. Então, planejar juntos é mais do que dividir contas, é compartilhar destinos que Deus quer para fazer. Então, quando o casal aprende a planejar com propósito, a prosperidade deixa de ser um sonho e se torna um legado para a sua família. E, meus irmãos, não estou falando que você vai deixar de ter o seu momento de lazer com sua família. Eu não estou falando que você vai deixar de ir no mercado, né? Sempre se preocupar com o preço. Deus pode abençoar de tal forma, sim, Deus pode. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que vocês viajem, que vocês façam planos, que vocês quitem todas as suas dívidas, que tudo seja direcionado pelo Senhor. E não é porque eu estou fazendo isso, não é porque você está fazendo que vai parar a dificuldade, não, pelo contrário. Nesse momento inicial, a dificuldade vai até aumentar. Porque toda vez que nosso coração se move a algo eterno, o inimigo ele se volta contra as nossas vidas, a nossa fraqueza. É sempre assim. Então vai aumentar. Agora você tem que entender que você é apenas um mordomo, que as suas finanças não servem apenas para pagar boleto, mas que elas servem para servir o propósito espiritual bem estabelecido na vida financeira do casal, identificado como cristão, um casal centrado na palavra. Então essa foi mais uma videoaula referente a planejamento financeiro, referente a um pouco mais sobre esse tema. Nós iremos sim abordar de forma mais prática como fazer uma apresentação no Excel, tudo de uma planilha, tudo direitinho, com os gastos para vocês estabelecerem, sem problema algum. Mas a gente precisa estabelecer alguns conceitos. Próxima aula vamos falar sobre o consumismo, que aí vai ser uma aula mais histórica do que propriamente dita bíblica. Vai ter Bíblia, claro, porque tudo aponta para a Bíblia. Mas de onde, por exemplo, você acha normal todo ano a mesma marca de celular lançar um telefone? Às vezes 2 telefones, às vezes 3, sempre tem atualização. Por que é isso? Para que você compre, para que você caia no golpe de que... O que é o consumismo? Você, como o pastor Ziel também bem diz, né? Que é a pessoa consumir aquilo que ela não precisa, com dinheiro que ela não tem, para chamar a atenção de pessoas que não estão nem aí para ela. Isso é o consumismo de forma literal. É você sempre que adquirir, tem que comprar. Fulano de tal comprou um carro novo, eu preciso comprar um carro novo agora também. Isso é consumismo. É o seu carro lançado em 2025 e o mesmo modelo do seu carro ser lançado com atualizações de 2026, para fazer com que você saia desse de 25 e vá para o 26. Para fazer com que o seu celular do iPhone 15 já não presta mais, porque vai lançar o 16. Aí você tem que comprar o 16. Vai ficar um ano com ele, no outro ano você vai comprar o 17. Então, isso é consumismo puro. Vamos ver de onde que saiu isso, de onde que veio essa situação e como se livrar disso, tá? De maneiras um pouco mais técnicas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.